Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a segunda reflexão bíblica da semana. Nós estamos trabalhando no tema Ainda Que, segundo o texto do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Bem, nós ontem falamos que nós estamos vivendo dias difíceis, dias de escassez, inclusive escassez financeira. Falamos também que em meio a tudo isso nós oramos, nós nos colocamos diante de Deus. E o capítulo 3 do profeta Abacuque é uma oração e um cântico de louvor em meio às crises. A verdade é que o conhecimento de Deus e de sua palavra é o maior remédio contra o desespero e a desesperança. Segundo o texto, a oração de Abacuque nos ensina então que quando tudo está aparentemente perdido, nada está perdido porque Deus continua no trono da história governando as nossas vidas. Eu quero fazer então mais dois destaques olhando para esse texto. O primeiro destaque está no verso 17, é que Abacuque confia em Deus apesar das circunstâncias, apesar das crises, ele confia em Deus. O verso 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. É preciso lembrar que o povo de Judá dependia financeiramente da agricultura para sobreviver. Os recursos financeiros vinham das lavouras e dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha dessas coisas da lavoura, dos figos, das uvas, das azeitonas e dos outros produtos e das outras criações, como as ovelhas, as cabras, o gado. Ou seja, apesar das possibilidades de escassez, a confiança do profeta não estava na provisão, mas estava no Deus da provisão. Os recursos da terra, segundo o profeta, até podiam falhar, mas o provedor de todas as coisas, o nosso Deus, nunca falharia. Como Jó, Abacuque estava pronto até mesmo para perder tudo, menos a sua fé e a sua esperança em Deus. Meus irmãos e irmãs, nós estamos vivendo dias de crise, dias de escassez? Sim, é verdade. Dias de dificuldade, dias em que nós estamos sentindo até mesmo dificuldades financeiras. Apesar disso, o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 18, nos diz: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. A segunda coisa que eu quero destacar é que Abacuque era alegre, apesar das circunstâncias. O verso 18 nos diz isso: mesmo assim, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Bem, o que o texto quer dizer é que a alegria do profeta não está determinada pelas coisas boas ou pelas coisas ruins. A alegria do profeta não está vinculada às circunstâncias que ele está vivendo. Pelo contrário, a alegria do profeta está centrada em Deus. A sua alegria não está na prosperidade ou na dificuldade. A sua alegria está em Deus. A sua alegria é contagiante a despeito das circunstâncias adversas. Reverendo Hernando Dias Lopes salienta que a alegria do cristão deve ser ultra circunstancial, ou seja, uma alegria que independe das circunstâncias. E pode parecer contraditório para mim e para você, que mesmo em tempos de crise é possível sorrir no meio das dificuldades, é possível se alegrar. Todavia, meu irmão, minha irmã, isso só é possível quando nós estamos em Deus, quando nós estamos de fato experimentando, deleitando Deus em nossas vidas. Porque é inegável que nós estamos vivendo dias difíceis, é inegável que nós estamos passando por momentos de escassez, é inegável que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos de dores, de lutos. Sim, é inegável, nós estamos passando por dificuldades. Todavia, nós precisamos nos lembrar daquilo que nos disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Ele disse: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero concluir então essas duas reflexões bíblicas fazendo uma pergunta para você. O que você faz em meio às dificuldades?
O que você faz quando as lutas vêm em sua vida? Bem, o profeta Abacuque nos ensina a orarmos, a confiarmos em Deus, a olharmos para o alto. O profeta Abacuque nos ensina a confiarmos em Deus apesar das crises. O profeta Abacuque nos ensina a nos alegrarmos em Deus apesar das circunstâncias. Dessa forma, meu irmão, minha irmã, que nós possamos nos alegrar em Deus, que nós possamos ter confiança em nosso Deus apesar dos dias difíceis que nós estamos vivendo. Nos inclua o Calvário, que Deus nos abençoe.